Agora que a gente já conseguiu aqui finalizar a primeira parte dessa de criação de usuário com um Static Factory Method, tudo bonitinho, eu vou precisar fazer mais algumas mudanças porque se vocês repararem no nosso teste end-to-end, a gente tem problemas acontecendo. Ele tem um internal server error aqui rolando e eu não vou tratar esse erro nessa aula ainda porque eu acho que vai ser mais fácil a gente construir primeiro um método de listagem para a gente fazer com que esse método de listagem funcione para depois fazer um método de show de apenas um usuário. Por que eu estou dizendo isso? Se eu vier aqui no meu teste end-to-end, no meu get seria, na teoria, uma listagem, porque eu não estou passando nenhum ID de usuário aqui. E o que eu quero fazer é transformar esse método aqui na listagem de usuário e eu também vou ter um teste para exibição de apenas um usuário baseado num ID previamente passado. Então vamos começar aqui com um teste de integração. Eu vou ter o list users.test.ts. Vamos copiar o cabeçalho aqui do meu show para a gente ir fazendo passo a passo. Eu vou ter um describe aqui. Esse vai ser um teste de integração. E eu vou colocar um teste e vou chamar aqui de list users. Ele vai ser um método assíncrono, porque eu vou fazer execução com acesso ao banco de dados. Apesar de ainda estar com o banco de dados local, futuramente a gente vai transformar isso aqui com o banco Postgres, então eu já estou deixando tudo preparado para no momento que a gente for fazer essa alteração. O que eu espero aqui então? Eu vou ter então o meu const use case, vai ser um new list users use case, e eu espero que eu tenha um output aqui, né? Eu vou ter um const output igual a await useCase.execute. Nesse caso aqui eu não vou passar nenhum parâmetro, porque vai ser de listagem inicialmente, porém mais à frente a gente vai ter paginação e tudo. Então, por enquanto, vamos bem no simples, depois a gente faz a implementação com paginação. E eu vou ter um expect aqui agora, eu espero que o output .data to have length 0. Então, inicialmente, eu espero que eu tenha uma busca no meu usuário, né, na listagem de usuários, e ele traga para mim um array, que esse data aqui vai ser um array de informações com um tamanho 0. Bem do começo, para a gente ir corrigindo as falhas. Então, a primeira coisa que eu preciso é criar esse list users e use case aqui para o teste funcionar. Então, se eu rodar, eu já tenho uma falha acontecendo. Vou deixar esse teste rodando aqui no modo watch. Então, eu vou pegar aqui, vou dar um yarn test -watch nessa flag, então -t list users, beleza, eu tenho ela aqui falhando, né? Chato esse negócio aqui tá aparecendo, viu? Eu vou procurar na próxima aula para ver se eu consigo ocultar os métodos que não estão sendo executados, né? Esses que estão com skip, porque eu quero pegar só esse caso aqui, eu queria que ele exibisse para mim apenas esse ponto, mas vamos deixar para a próxima aula. Se eu conseguir corrigir, eu mostro como fazer na próxima aula. Se eu não conseguir, eu falo, olha, procurei, não achei. Ou se vocês souberem como fazer, lembrando, né, que eu estou utilizando a suíte de testes do BAN, deixem um comentário aí embaixo, por favor, ensinando, não somente para mim, mas para o restante. Fala o cara que não tem nem 10 inscritos no canal ainda, ele só tem um inscrito. Inclusive, muito obrigado, meu primeiro inscrito. Bora lá. Então, seguindo aqui, vamos criar um novo use case. Vai ser o list users.usecase.ts, export class list user use case, vai ter um método assíncrono aqui dentro, execute, bem padrão, e aí eu preciso vir aqui no meu index, exportar, para a gente fazer a importação aqui dentro. Então venho aqui, importo, já não tenho mais problema aqui nessa linha, agora eu tenho um data aqui sendo retornado, na verdade está falhando porque esse método aqui está void, né, ele retorna void, o execute precisa retornar alguma coisa. O que eu quero que ele retorne? Então eu vou gerar um type aqui, output, eu espero que ele retorne para mim um objeto contendo data, dentro desse data o que eu vou ter? Exatamente aquilo que eu tenho no meu show aqui. Então
Então aqui eu vou ter isso. Só que... Opa, peguei de lugar errado. Meu show... Cadê? Inclusive ficou faltando aqui, né? Vamos até fazer o seguinte, vamos puxar aqui, ó. Já vou corrigir isso aqui também, então vai ser um type output. É isso aqui que eu preciso passar para lá. Então, vou copiar esse bloco aqui, passar aqui para o meu list com com um array aqui, ou seja, ele tem que retornar um array dessa informação. Aqui no meu show, eu só vou passar aqui para cima, que é uma promise, porque eu tenho um async aqui atrás, ele vai retornar uma promessa, passando o output aqui salvo e tudo continua funcionando normalmente. Vou até rodar o teste do show aqui, como a gente alterou, para ver se nada quebrou, não tem nada quebrando. Aqui agora, se eu salvar e rodar, continua falhando. E lá no meu list, eu preciso vir aqui e fazer a mesma declaração. Então, promise, passando o output. E aí ele vai passar a reclamar que eu estou retornando um void aqui e eu precisaria retornar, ó, undefined void on não é um valor que eu falei que tem que retornar no meu output. Então, venho aqui, dou um return. O que eu vou ter? Um objeto. Se eu der um Ctrl espaço aqui, ele me fala o que é. Eu tenho um data. Dentro desse data eu vou ter um objeto? Não, eu vou ter um array. Está aqui, né, declarado. Vou ter um array. Dentro desse array, eu vou ter um objeto, que é exatamente esse cara aqui. Então, se eu der um Ctrl espaço agora, eu tenho lá qual que é o user ID, qual que é o name e qual que é o e-mail. Por enquanto eu vou retornar ele com um data array vazio para que o meu teste passe. Então, se eu executar, está aí o teste passando. Então, qual que é a ideia aqui? Como eu fiz um teste do show, o que eu preciso fazer é cadastrar usuários do meu banco de dados fake e depois fazer a listagem. Eu acabei não citando isso aqui, né? Até porque foi a primeira vez que a gente está trabalhando aqui com essa parte do banco de dados fake, mas nenhum teste precisa depender de outro teste para poder executar. Então, apesar de eu estar gerando esses usuários aqui, esse repositório que eu estou injetando nessa classe de useCase, ele é único aqui para essa classe. Cada vez que eu faço uma injeção de dependência aqui, eu não posso depender que os dados que foram gerados aqui reflita nos dados que eu for consultar aqui. E vice-versa, né? Porque senão o teste ele não vai ficar... Ele tem que ser contido, ele precisa ser executado apenas nesse escopo aqui exclusivo. É por isso que quando eu faço um show, eu preciso primeiro cadastrar para depois fazer o show. A mesma coisa eu vou fazer aqui na minha listagem. Então eu já vou até copiar isso aqui, ó. Eu vou até aqui, né, pegar, na verdade, daqui para cima, vou copiar, vou vir no meu list, vou colar aqui, ele vai começar a reclamar, falando que o user não foi declarado, que o repository aqui não foi declarado, que eu não declarei, vou copiar daqui, vou passar para cá. Então, deixa eu colar aqui. Então, salvei. E o que eu quero é que, ao listar, né, eu estou fazendo esse const output aqui, e execute já está funcionando, não preciso dessa linha. O que eu quero agora é, eu vou novamente executar esse use case, e o que eu espero agora é que o retorno aqui não seja 0, ele seja 3. Como eu já declarei o valor da variável aqui em cima com const, eu não posso declará-la com o mesmo valor. Então, eu vou apagar aqui esse const e vou passar aqui para let. Então, simplesmente eu estou retornando o valor dessa variável aqui, executando, né, novamente essa função useCase aqui. E agora eu espero que, como eu cadastrei 3 usuários, ele retorna 3 para mim. Esse repository que eu não estou usando ainda, então deixa eu só comentar, mas eu vou precisar... Ah, não, estou sim, estou usando ele aqui. Na verdade, eu não importei ele aqui, né? Então, deixa eu importar. Pronto. Então, se eu executar, falhou. Por quê? Agora, aqui embaixo na minha linha 20, onde eu estou esperando 3, eu estou recebendo 0. Porque lá no meu use case, eu não estou fazendo nada, né? Não estou fazendo consulta com banco de dados, não estou construindo nada aqui, e é por isso que ele está falhando. Então, vamos começar aqui mudando novamente. Não é nem começar, a gente já está no meio. Eu não sei porque que eu tenho mania de falar vamos começar. Tem que corrigir isso. Mas vamos lá. Vamos dar sequência, então. Vou pegar aqui o meu construtor, puxo o construtor para cá, né, para ele poder me requisitar. Agora ele vai reclamar aqui falando que eu preciso passar. Vou passar meu repositório para cá.
E aí a gente vai ter um problema aqui, Por quê? No momento que eu faço a instância do meu use case aqui, né, do list use case, esse repositório não tem dado. Se eu tentar fazer a consulta aqui de novo, eu acho que ele não vai trazer esses dados para cá, porque eu instanciei aqui. Mas vamos conferir, vamos colocar um console log aqui, só para ver o que vai rolar. Então, console log repository.database, e vamos ver se eu vou retornar um array vazio e logo em seguida o array preenchido com dados. Vou executar e está lá. Ó. Apesar de eu ter feito a instância aqui do meu repositório antes de chamar esses valores aqui, o JavaScript ele tem uma função chamada hoisting. Não é uma função, né? É uma forma como ele trabalha. Ele pega tudo isso aqui e joga para o topo da execução, então ele faz a magia negra dele lá, e aí apesar de eu ter as linhas sendo declaradas aqui abaixo, como eu chamei novamente a função de execute aqui, e eu tenho uma instância dentro da minha classe, ele consegue recuperar esses valores sem qualquer problema. Então, beleza, uma vez que eu tenho isso aqui, o que eu preciso fazer agora é construir esse objeto data aqui e passar ele para dentro, né, do meu retorno da minha função. Então, como eu vou fazer isso? Assim como eu fiz aqui na minha listagem, eu vou pegar esse cara aqui, todo. Lembrando que isso aqui eu vou mudar, tá? Tá esse repository data find aqui, eu nem posso usar dessa forma porque nem faz sentido eu estar percorrendo os dados direto aqui. Eu vou ter um método dentro do meu repository que eu vou chamar somente esse método e ele vai fazer o retorno para mim. Senão eu não vou ter condições de trabalhar com o banco de dados nesse formato aqui. Eu estou deixando simples primeiro para poder facilitar aí a vida de todos nós. Copiei para cá, salvei, eu tenho aquele problema do N aqui que eu vou só passar isso aqui para ele parar de reclamar do N. Nesse caso eu não tenho user ID, eu vou tirar, eu quero o database inteiro, né, porque eu estou trazendo a listagem completa. E aí o que eu preciso fazer aqui é o seguinte, assim como no meu show users aqui, eu gerei um objeto para poder retornar, eu acabei não falando disso, né, na última aula, mas eu vou explicar agora. Por que eu fiz isso? Por que eu simplesmente não retornei o user direto aqui e fiz um teste lá, pegando as informações que foi retornado da minha entidade de usuários? Porque além da informação que eu quero, vem outras informações que eu não quero mostrar. Se eu venho aqui no meu users, por exemplo, esse método privado aqui, apesar dele estar privado, se eu der um console log nele aqui, vocês vão ver que ele vai retornar para mim. Deixa eu voltar aqui. Cadê? Ele vai retornar para mim que esse e-mail é do tipo e-mail, sabe? Não é o tipo de coisa que eu quero expor para a minha classe de use case. Tanto é que eu tenho um método get aqui, trazendo apenas o value que está sendo retornado do meu value object daqui de dentro. Então, se eu fizer simplesmente um retorno aqui desse get users, ó, vou dar um console log para vocês verem qual que é a informação. Tá até aqui embaixo, né? Olha só o que vem aqui, ó. Ele não vem só o user ID, o nome e o e-mail direto. Ele vem todos os métodos, as propriedades, tem um getter aqui embaixo. Então eu não quero expor dessa forma, eu quero que o dado saia para mim exatamente nesse formato aqui. Para isso eu vou precisar fazer um map das informações que estão chegando aqui, construir esse array e aí retornar esse array aqui para dentro do meu retorno da minha classe. Então eu vou vir aqui colocar um const users, que vai ser um array vazio inicialmente. Vou pegar esse get users e vou percorrer para construir os dados para esse user. Então, for const data, eu chamo de data porque é um valor que está vindo aqui do banco, eu não sei exatamente o que é. Of get users, vamos colocar aqui no plural, né, já que são vários usuários. E aí, se eu passar aqui para dentro users para cá, esse cara aqui está falando que é N, então ele não está deixando, apesar de eu ter falado aqui que eu aceito N, o meu data não é do tipo N, né? Ele tem o user ID, o name e o e-mail. Então eu vou ter que tipar aqui, falando que ele é do tipo... eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma nova tipagem aqui, type user. Mas eu não posso fazer isso? Posso, vou colocar user data. Porque se eu passar só user, na hora que eu chamar a minha entidade de users aqui, eu vou ter problema.
Então, user data vai ser igual a isso aqui. Vou recortar, passar para cá e vou chamar isso daqui. Porque aí eu posso passar dessa forma. Ou seja, esse users aqui, ele tem as propriedades dessa tipagem que eu informei aqui. Deixa eu tirar esse console logo que eu não estou usando mais. E o que eu vou ter aqui dentro? Const user, que é exatamente isso aqui que eu estou fazendo. Ó. Vou copiar, passar para cá, e ao invés de get users aqui, eu vou passar o data. Então, tem um users aqui, vou importar ele lá de dentro do meu domain. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ele vai reclamar, porque de fato, ó, apesar de eu estar usando tipagem aqui, ele vai falar que eu tenho um conflito. Ó. Eu tenho uma declaração local chamada user, e aqui eu tenho um user sendo passado como importação. Então eu vou deixar user data mesmo. Users aqui, vou colocar users, não, deixar users mesmo, não tem problema. Então eu tenho esse users, o que eu preciso fazer é injetar aqui dentro desse users exatamente o formato que eu estou passando para cá. Então, users.push é um objeto que tem o quê? O nome que vem de dentro do meu user.name. Ele tem um e-mail que vem de dentro do meu users.email. E ele tem o ID, que é a primeira função aqui, né? User ID, função não, primeiro parâmetro. User.userid. Salvo. Então eu tenho aqui os dados sendo injetados dentro do meu array e eu retorno esse array aqui embaixo como valor. Vamos rodar o teste para ver se vai passar. E está aí passando. Então, na primeira execução, eu não tenho nenhum dado cadastrado no banco de dados, ele retorna para mim o data com tamanho 0. Eu injeto os valores do meu banco de dados, faço uma nova consulta no banco de dados usando o meu use case e o retorno que ele traz para mim é o tamanho que eu tenho aqui de dados cadastrados lá no meu use case. Para esse vídeo é isso. Deixa eu ver aqui se eu quero passar mais alguma coisa antes da gente concluir. Deixa eu rodar todos os testes, né? Vamos rodar os testes apenas de integração, porque a gente já sabe que o teste end-to-end está quebrando. Então, se eu rodar, por exemplo, o E20 aqui, né, o end-to-end, a gente tem uma falha acontecendo aqui. No próximo vídeo, o que a gente vai fazer? Nós vamos modificar esse Honor aqui, né, o teste. Vamos, inclusive, mudar o nome desse Honor aqui para users.test. Vamos modificar esse get aqui para ele poder retornar para a gente a lista de usuários e também construir um novo teste para o show, né, o usuário apenas, exibição de apenas os dados de usuários. Espero vocês no próximo vídeo. Um beijo, como sempre.